Gente, acontece no dia 19, aqui na capital, encontro de pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Para falar sobre esse movimento de conscientização com o tema Seu intestino mudou? Junte os sintomas e monte o quebra-cabeça. Nós convidamos a gastroenterologista Lícia Maria Rodrigues. Vem para cá, doutora Lícia. Obrigado por estar aqui no nosso programa com a gente. Tudo bem? Obrigada, tudo bom. Vamos lá. A senhora escolheu logo uma especialidade boa de falar, né? Gastroenterologia. Mas tem outras mais difíceis, não tem? Com certeza. Tem outras bem mais difíceis até de ser pronunciadas. Otorrinolaringologista é outra. Mas vamos lá. Especialidade para a gente falar a respeito de... oportunidade boa para a gente falar a respeito dessa especialidade. Porque o que visa, na verdade, esse evento do dia 19, em termos de conscientização, para que tipo de pessoas? O que precisa de conscientização, doutora Lícia? O dia 19 de maio é um dia mundial de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, que está dentro do contexto do Maio Roxo. Então, nós estamos no mês, que é o Maio Roxo, e que está envolvido a conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Então, esse dia foi criado com a finalidade de alertar a população, os parlamentares, os próprios pacientes e até os médicos que atendem em primeira mão esses pacientes, melhorando o pensar na doença, o atendimento, a maneira de se direcionar em relação a esses pacientes, a essa doença. Então, esse primeiro encontro, na realidade, que nós vamos fazer aqui em São Luís, ele vai ter a finalidade inicial de estimular que esses pacientes façam uma associação de pacientes com essa patologia. Essa associação já existe em quase todos os estados do Brasil. O Maranhão ainda é um dos poucos estados que a gente não tem. Então, nós resolvemos aproveitar o dia 19, que é o dia de conscientização, para tentar iniciar a criação dessa associação junto com os pacientes. Mas por que isso? Porque é algo crônico? A doença inflamatória intestinal é uma doença crônica e que leva a bastante comprometimento da qualidade de vida dos pacientes. Então, o pensar cedo, tentar estimular tanto os pacientes a procurarem um profissional para que seja feito o diagnóstico, como iniciar um tratamento precoce, diminui a probabilidade de evolução para uma doença mais crônica, que leva esses pacientes a um número maior de internações, um número maior de complicações. Então, a associação dos pacientes serve também para que eles próprios mantenham um controle sobre a doença. Existe também um pouco de autoajuda. Sim. Um paciente ajuda o outro, diz como está. Então, isso é uma coisa interessante no contexto geral. Agora, doutora Lícia, como é que faz para não confundir algo que seja pontual com uma coisa crônica? Em relação às doenças inflamatórias, assim, o principal sintoma são as diarreias, né? Mas a gente tem paciente que tem comprometimento sistêmico muito grande. Essa doença pode acometer desde a infância, então a gente tem bastante crianças também. Então são crianças que têm acometimento do desenvolvimento. Elas não crescem, não desenvolvem. Então, afeta até o crescimento? Afeta até o crescimento. Quanto mais precoce o início da doença, mais tendência à evolução, a evoluir de uma maneira mais grave essa doença. Só o médico consegue, então, distinguir aquilo que é algo pontual daquilo que é algo crônico e os pais, no caso, eu me preocupo logo com as crianças, no caso dos pais, como é que faz para os pais conseguirem, assim, eu não digo diagnosticar, mas desconfiar para que leve ao médico, é algo que não está correto, está acontecendo muito, é isso? Isso. Nem toda diarreia quer dizer que seja doença inflamatória. Mas se é um paciente que tem uma história já de muito tempo de diarreia, é interessante que eles procurem a assistência médica. No caso das crianças, com as gastropediatras, a gente tem um sistema, um serviço na gastropediatria, comandado pela doutora Cláudia Nunes e com as outras gastropediatras, que direcionam essa investigação. E no adulto, a gente tem 2 centros de referência aqui em São Luís, que é o centro da Universidade Selma, no Renascença, e o do Hospital Universitário da UFMA, lá no centro.
Vem cá, e o contrário também representa, por exemplo, constipação intestinal? Sim, nem todos os pacientes com doença inflamatória necessariamente eles têm diarreia. Isso depende muito da localização onde a doença está instalada. Aqueles pacientes que têm um comprometimento só de parte final do intestino, reto e sigmoide, eles podem cursar com um trânsito normal ou até com um pouco de constipação intestinal. Então vamos só fazer o convite mais uma vez para poder as pessoas participarem desse encontro, por favor, doutora. Então, a gente vai estar no dia 19, que é sábado, das 8 ao meio-dia, lá no auditório da Universidade Selma. E a gente já fez esse convite para os pacientes, para os familiares, para que estejam lá. Nesse primeiro encontro, a gente vai ter algumas palestras de conscientização, nós vamos ter um perito do INSS, vamos ter umas nutricionistas, que são as coisas que os pacientes têm mais dúvidas e dificuldade, e vão estar lá presentes para interagir com os pacientes. Doutora Alice, eu quero agradecer a presença aqui, Muito colocar obrigada. o programa à disposição sempre que quiser. Tá joia. Estamos à disposição, tá bom? Muito obrigada.